currículo do... Tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do professor Carlos de Abreu Bucon aqui na nossa sessão de hoje, né, do Fórum, e apresentá-lo do ponto de vista acadêmico. O professor Bucon é professor do curso de Direito da Unesp, campus de Franca, professor do curso de Direito da FAAP, coordenador do projeto extensionista sobre migrações. Junto ao LEER, ele é coordenador de conteúdo do projeto Travessias, responsável pelos verbetes sobre os profissionais do direito. Foi professor titular do curso de Direito da Uninove, bolsista do programa CNR-CNPq nas universidades de Roma, Nápoles, Turim, e da Associação de Estudos Sociais da América Latina, com pesquisa em Direito Romano. Professor visitante das universidades, eu vou apenas citar, Atenas, Cairo, Carlos III de Madrid, na Alemanha, Universidade de Freiburg, Universidade de Cuba, e foi também convidado do curso de diplomatas do Instituto Rio Branco, Itamaraty. Eu tive muito prazer de tê-lo como coorganizador do livro 100 anos do genocídio armênio, onde ele colaborou com toda a sua maestria, um artigo muito interessante, muito rico, sobre o negacionismo do governo turco frente ao reconhecimento do genocídio armênio perante a comunidade internacional. Nessa mesma coletânea participou também o professor Paulo Borba Casella, que é um dos coorganizadores do fórum, com um artigo também muito rico e muito pertinente sobre as lições para o direito internacional no centenário. Então, abrimos a sessão de hoje, com muita honra em tê-lo aqui, professor Bucon, com a conferência Proteção aos Refugiados Afegãos no Sistema Jurídico Brasileiro, a experiência de acolhimento em São Paulo. Então, muito bem-vindo, e espero que o nosso público consiga agora retornar à nossa sala. Então, é um prazer tê-lo conosco, e, mais uma vez, muito obrigada. Bom, sou eu quem agradece o convite, a possibilidade de participar desse momento, principalmente nesse projeto transdisciplinar, diria eu, né, que tem promovido exatamente a discussão em torno da proteção à dignidade humana do plano eminentemente ético do direito internacional. Né? Bom, a minha fala, ela reproduz uma análise sobre a questão afegã, e antes de podermos examinar a questão da proteção a essa comunidade no direito brasileiro, é importante que façamos uma análise da questão do Afeganistão, quer dizer, qual é a problemática que envolve esse país, né? Na verdade, é um núcleo de distintas formações étnicas, né? E é um enclave geopolítico de conflito, porque ali foi objeto, quer dizer, houve o governo monárquico, dinastias se sucederam, houve a invasão à União Soviética em 79, por receio de expansão de grupos islâmicos poderem invadir e ocupar as repúblicas soviéticas. E, nesse ínterim, é claro, um clima de Guerra Fria continuava, os opositores, os mujahidins, que eram a favor dos Estados Unidos. Então, como o Líbano, Síria, né, principalmente o Líbano, o Afeganistão virou um palco de atrocidades, de conflitos étnicos, em que o regime talibã, esse grupo, ele cresce, exatamente pela própria condição geográfica do Afeganistão, que pelas suas montanhas, quer dizer, ela permite, digamos assim, que esses enclaves ocultem grupos e dificilmente se tem acesso, né?
e que se possa, digamos assim, controlar efetivamente coisas que os governos não puderam fazer, né? E depois, então, com a questão do atentado nos Estados Unidos, né, do 11 de setembro, aí o governo buscou exatamente o Osama Bin Laden, que evidentemente estaria protegido pelo grupo Talibã, que se recusou a extraditá-lo, né? Então, em 2001, Estados Unidos, quer dizer, o governo estabelece a sua força militar em território afegão. Então, é um contexto de guerra, é um contexto de conflitos civis, e hoje é uma das nações em que a população refugiada é uma das mais numerosas do mundo, né? Então, efetivamente, essa questão é complicada. E em 2021, quer dizer, paulatinamente, os Estados Unidos deixam o território, né? Enfim, as suas metas já estavam, digamos assim, atingidas, e há uma necessidade, digamos, de os afegãos poderem sair, porque a perseguição com o domínio talibã, efetivamente, que é um grupo sunita, fundamentalista, e querem aplicar a Sharia em toda a sua latitude e profundidade. E o alvo mais visível, exatamente, são as mulheres, que as meninas não podem estudar, é até 10 anos de idade. Então, moças que estão em universidade, que estavam, digamos, exercendo funções, trabalhando, né, em carreiras, e elas efetivamente começam a sofrer perseguições. Isso, por exemplo, foi o depoimento de uma senhora afegã, que se as moças pintam as unhas, elas têm os dedos cortados. Então, é uma situação tremenda. E aqueles que serviram de um modo ou de outro, tiveram função em embaixada ou qualquer outra empresa vinculada aos Estados Unidos, também seriam perseguidos, presos, torturados, mortos, enfim, uma questão complicada. Haja vista que quando o avião decola, né, em Cabul, quer dizer, os cidadãos se agarram, um deles cai, quer dizer, o avião decolando, isso foi uma cena chocante, né? Então, é um problema, nós temos que entender que essa temática, né, então, ela decorre desse problema que acompanha o Afeganistão desde o final da década de 70, quer dizer, a desocupação soviética e depois norte-americana. A questão do Brasil, efetivamente, temos que entender que quando esses refugiados chegam, né, o local é São Paulo, quer dizer, os voos todos para cá. E gerou uma situação peculiar, porque esses afegãos, eles vinham, chegavam e ficavam acampados no aeroporto em Cumbica. E o grande problema foi que Guarulhos, o município, em princípio, não teria como garantir, sustentar esses cidadãos que ficavam ali acampados dias, isso, idosos, gestantes, crianças, né? E é de se ver também que é uma população culta. Muitos, a grande maioria com universidade, estavam na universidade, pós-graduados, então não é um imigrante que vem sem uma formação profissional ou intelectual. E não havia como, né? Tanto é que a prefeitura chegou a pleitear a condição de cidade fronteira, porque ela não teria condições de receber esses cidadãos, embora tivesse centros de apoio, mas a cidade, o município, não teria condições financeiras de bancar, digamos, esse afluxo de migrantes, né, de refugiados afegãos. O primeiro encaminhamento foi a cidade de Praia Grande, que havia lá uma colônia de férias do Sindicato dos Químicos, porque começou a dar um surto de sarna. Então, os afegãos estavam acometidos de sarna e houve um conflito com a prefeitura de Praia Grande, porque não haveria condições de receber, porque é claro que essa doença entraria em contágio. Então, houve necessidade de governo federal estabelecer medidas e certas garantias para que a população afegã pudesse chegar em Praia Grande, né? Quer dizer, o grande roteiro, as primeiras levas, por exemplo, foram exatamente em relação à Praia Grande. Agora, São Paulo sensibilizou-se com a questão da proteção afegã, né? Primeiramente, a concessão
do visto. Então, houve uma necessidade de uma legislação específica a respeito disso, né? Porque, primeiramente, é preciso que haja o reconhecimento da condição do status de refugiado, né? E isso se facilitou, inclusive, as embaixadas brasileiras em alguns países aí que estão encarregados de conceder um visto humanitário, né? E é importante se ver que a própria ONU, quer dizer, a visão humanitária é muito ampla nesse aspecto, né? Quer dizer, o Fundo Humanitário da ONU, né? Então, a proteção às meninas, às mulheres, a garantia de estudo. Então, várias frentes, quer dizer, várias instituições parceiras interagem nesse domínio, né? Agora, particularmente São Paulo, porque o destino dos voos, quer dizer, para o Brasil, São Paulo. Então, muitas instituições se organizaram e têm prestado assistência e acolhimento. Nós tivemos a experiência em 3 instituições. As Irmãs Scalabinianas, que tem uma tradição no Brasil, praticamente a primeira instituição que acolheu migrantes italianos, né? A instituição fica no Canindé, estivemos lá. E é interessante ver que o perfil de uma instituição missionária, religiosa, é um pouco distinto, é claro, de uma ONG, já com outro perfil. Agora, chamou-nos a atenção, a mim, esse grupo de alunos, foi o Instituto ADOS. Eu fiquei encantado com o trabalho deles, inclusive quer dizer, a que é responsável ali por toda a estruturação, implementação dessas políticas. Ela é pós-graduanda na São Francisco, gaúcha, e então nos mostrou qual é o papel, de que maneira se faz a triagem, porque o nosso projeto ele não foi ambicioso, era para um semestre. Nós começamos a examinar a questão digamos, da regularização documental, porque a questão do visto, quer dizer, a condição do refugiado é apenas o ingresso, mas há toda uma questão envolvendo documentos, né? Certidões, e às vezes o consulado, a embaixada, nem sempre está, digamos, preparada para conceder esse tipo de proteção. Também a OAB, quer dizer, o professor aí que eu vi, Siddhartha Martins, que é responsável pela Comissão de Imigrantes, quer dizer, deve ter também a sua colaboração bem expressiva nesse campo, né? Mas o Instituto ADOS, a mim, foi o que mais chamou atenção pela dinâmica com que eles atuam, inclusive propiciando cursos de formação e capacitação profissional, né? E com efeitos já sensíveis na cidade de São Paulo. Haja vista que, principalmente na culinária, além, é claro, do ensino do idioma, porque a exigência, né, que nós temos uma normatização, né, que é o Regulamento 9.199, que efetivamente trabalha com a questão, regulamenta a nova lei de imigração. Essa lei é um tanto quanto restritiva, esse é o problema. Eu até conversava com a professora Cíntia Carneiro, da USP Ribeirão Preto, que ela tem uma pesquisa fantástica nesse campo, né? Depois vou comentar o trabalho dela na USP em Ribeirão. Mas o grande problema é esse, que muitas vezes, quer dizer, o atendimento, digamos, a normatização da condição do afegão, do cidadão e dos demais estrangeiros, estou tratando aqui do afegão, exatamente depende da documentação, porque há, digamos, a residência também, que eles têm o direito, mas tem que também caminhar para a questão do ensino, a escola, a saúde, né? A capacitação para o trabalho, porque, enfim, eles têm que ter um encaminhamento nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu li uma matéria, fim de semana, que as crianças, por exemplo, assim, Bolívia, aquela região toda, eles estão deixando a escola para trabalhar no garimpo, no ouro, quer dizer, o trabalho, o dinheiro é o trabalho. Então, essas situações podem acontecer. Isso é uma população vulnerável que está sujeita a toda sorte de violência, de exploração, quer dizer, a questão, por exemplo, sexual, e uma série de... Há também violência doméstica, uma série de problemas, né? Agora, a população afegã, ela tem um perfil diferente. Eles têm uma religiosidade muito forte, quer dizer, a maioria muçulmana, né?
e eles têm um sentido de adaptação à nossa realidade, e isso sempre que fizemos algumas entrevistas. O Instituto ADOS propiciou um curso de culinária e uma família afegã abriu um restaurante no início ali da Liberdade, na Rua Tamandaré. O marido e a mulher são afegãos, eles são refugiados, o marido veio primeiro, a mulher veio depois, né? 4 anos depois, e a filha de 24 anos está escondida no Afeganistão, porque as mulheres da família são professoras. Então elas têm medo, quer dizer, ela tem irmãs e tem a filha, e o marido agora está empenhado em conseguir trazer a filha para o Brasil. Parece que ela já conseguiu a condição de refúgio, já foi concedida pelo governo brasileiro, mas a senhora estava comentando que eles pertencem digamos assim, a um grupo que é perseguido pelos talibãs. Eles são da cultura Hazara. Hazara, eles são oriundos da Mongólia e são profundamente perseguidos, são torturados, mortos coletivamente, é uma coisa absurda. Então, quer dizer, porque acontece uma situação de uma nova teoria, eu digo assim, tem pouco exame de assunto nessa pesquisa, nesse tema, que são os refugiados, quer dizer, os deslocados, né, que na verdade são locais internos. Porque o que acontece? Muitos cidadãos afegãos, estando no Afeganistão, eles têm que mudar de cidade, região, onde haja menos influência ou a presença do grupo talibã em termos de perseguição. Então, quer dizer, esses deslocados é uma realidade constante nessa situação, né? E foi muito valorosa a nossa visita, nos receberam muito bem, a comida muito saborosa também, e ela contando a dificuldade, quer dizer, e que eles precisam, né? E o quão difícil é para o estrangeiro estar fora da sua realidade. Eu li até uma matéria que se chama da etnopsiquiatria, é uma coisa assim, é um autor. A França está muito ligada nessa temática, porque efetivamente Georges Devreux que trata das novas formas de comunicação e a mobilidade no mundo. A questão da adaptação, que é claro, eu não posso pretender que um argelino seja um francês ou se torne um francês. E a questão é manter essa identidade. Então, há todo um problema, e os nossos trabalhos aqui, os grupos, as instituições que acolhem no Afeganistão, os demais estrangeiros, há todo um acompanhamento psicológico. Isso é muito interessante. Eu vi isso tanto nas Irmãs Calabrinianas, no Instituto ADOS e também uma outra instituição que é ligada à Prefeitura Municipal da Cidadania, que é o grupo CRAI, né, que é o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante. Eles também têm toda uma atividade, um acompanhamento psicológico, porque as condições que essas pessoas chegam aqui, quer dizer, além da vulnerabilidade do choque, digamos assim, do trauma, do medo, do pavor que correm, quer dizer, eles chegam totalmente desestruturados. Então, esse tipo de apoio, né, são as instituições que nós examinamos, que nós visitamos, o CRAI tem o da Prefeitura e o Instituto ADOS, que me chamou a atenção, porque os cursos de capacitação que eles oferecem. Agora, também não poderia deixar de mencionar o trabalho da professora Cíntia Carneiro, no curso de Direito da UFRJ de Ribeirão. Ela tem um grupo que chama-se GENTE, quer dizer, é o Grupo de Estudos Migratórios e de atendimento também à proteção ao trabalho. E ela, então, comenta que a dificuldade que eles têm é enfrentar a burocracia da DELIMIG, que é a Delegacia de Imigração. Porque a verdade é o seguinte, nós sabemos que o primeiro contato que o estrangeiro tem, mesmo na condição de refugiado, é a polícia. Quer dizer, a Polícia Federal, ela tem que efetivamente, quer dizer, e é muito difícil, né? Porque certas exigências da lei, efetivamente, matéria, por exemplo, de estudo, revalidação de diploma. Essa pessoa ela tem que dominar o português, ela tem que trazer prova, quer dizer, até que período ela foi interrompido, o curso. Então, isso é um problema que não se pode, digamos assim, se tornar inflexível nessas exigências de certas normas da burocracia que trabalha com a questão dos
digamos assim, refugiados. Né? E também a Unicamp tem já um outro projeto interessante que trabalha realmente a questão do estudo. Então, os estudantes que têm, digamos, já tem inclusive afegãos ali também, inclusive em pós-graduação, e eles trabalham, quer dizer, para garantir a continuidade dos estudos. Claro, com o ensino da língua portuguesa, a Unicamp tem esse projeto, né, que é muito bem, digamos assim, desenvolvido para como vagas de acolhimento. Agora, o problema é exatamente esse. Essas levas chegam e, às vezes, não há vagas nos centros de acolhimento. Né? E um problema que acontece é que, às vezes, esses indivíduos, eles não entendem que o local é de acolhimento, não é de permanência. E muitos, então, querem permanecer ali sem buscar, às vezes, possibilidades de trabalho, enfim. Isso é claro, isso varia muito, pessoal, conforme o perfil de cada nacionalidade. Né? Mas, em relação aos afegãos, há uma estruturação, uma dinâmica, e eles estão agora, já assim, todos receberam já vacina, enfim, já estão mais atendidos, não é? E agora trabalha-se muito o problema de como eles entram nessa condição de deslocados internos, né, que eles são no próprio país, e aqui no Brasil. Então, São Paulo, efetivamente, deu e tem dado digamos assim, uma contribuição nesse sentido. Muitas instituições, muitas ONGs estão envolvidas nesse aspecto, né? Agora, é claro que tem que haver um concerto de contribuição de recursos de município, que inclusive há uma tentativa de se expandir digamos assim, o deslocamento ou a situação de afegãos em outras cidades, que não se concentre, quer dizer, em termos de São Paulo, mas que outras cidades possam efetivamente receber. E também o apoio do governo do Estado e também o do governo federal. Né? Então, o Ministério da Justiça, quer dizer, esteve em reunião com alguns dirigentes, alguns representantes, principalmente de São Paulo e até Guarulhos, né, para que pudesse você haver verba, quer dizer, recursos para que essa população tivesse ao menos uma garantia e encaminhamento para estudo. Por exemplo, Curitiba tem um trabalho muito bom. A Universidade Federal tem, digamos, projetos riquíssimos para acolhimento de também cidadãos afegãos e demais nacionalidades. Então, existe, digamos, uma expansão interessante nesse sentido. Agora, é claro, é preciso obtemperar as normas administrativas, porque às vezes elas acabam restringindo os direitos, que às vezes nem do tempo da legislação do Código Estrangeiro, do Estatuto Estrangeiro da época do governo militar, tinha tanta restrição, principalmente não favorecendo a naturalização, o processo de naturalização. Então, esses são pontos assim, importantes que a gente tem que desenvolver. Né? O apoio também dos três institutos e os conselhos municipais também, que têm demonstrado, digamos assim, uma sensibilidade em relação à causa afegã. Né? E é claro que esse problema continua, porque a necessidade que essas pessoas têm de deixar o país por perseguição, por ameaça de morte, ameaça de prisões, torturas, existe. Principalmente a população, o grupo feminino. Porque as mulheres não têm condições, elas não podem ir para a escola, não podem ir para a universidade, elas não podem trabalhar. Né? Então, há uma determinação, quer dizer, de se eliminar a participação da mulher na sociedade afegã, sob o regime talibã, que é o mais radical, é o mais fundamentalista que existe. Né? E, enfim, é o que está dominando, e eles, inclusive, se comprometeram, né, a flexibilizar essas regras, de as mulheres poderem sair sozinhas, enfim, porque elas têm que sair acompanhada de um elemento masculino, quer dizer, então sozinha ela não pode sair. Então, efetivamente, essas situações, houve como se fosse uma promessa, um compromisso do grupo do governo talibã em respeitar, em flexibilizar essas exigências na visão mais radical
da Sharia e da legislação do Corão, né? Mas, efetivamente, pelo que se tem tido notícia de jornalistas e tal, essa atividade, digamos, essa atitude não tem sido respeitada, né? Então, efetivamente, é uma temática forte, né? E ver também em relação ao Brasil, e como é que a questão da população afegã, quer dizer, recebeu em termos de Europa, né? Quer dizer, como é que, digamos assim, as autoridades europeias, de que maneira elas se posicionaram, que é diferente, por exemplo, quando a migração ucraniana, é diferente dos sírios, é diferente dos africanos, é diferente, quer dizer, e mesmo os afegãos, porque eles trazem, digamos assim, a mácula do islamismo. Então, que isso pode representar como, digamos, ameaça, né? Então, isso existe, digamos, todos em termos de controle, de retenção, de fechamento de fronteiras para poder receber esses cidadãos dessas etnias, né? De qualquer maneira, eu creio que São Paulo tem procurado atender, e há projetos muito interessantes de várias instituições, né? Pelo menos eu visitei 3, mas tenho informação de algumas outras, né? Inclusive universitárias, no sentido de proteger, de garantir a dignidade, a segurança, né? A liberdade digamos, dessa comunidade que está passando por uma dolorosa experiência, que vem sendo cenário de guerras civis, de perseguição, de tortura, de limitações, que é claro que um país em conflito, um país em guerra, que está sendo o cenário, o contexto de disputas políticas. Então, foi exatamente um depoimento que me sensibilizou, que essa senhora, Admir, que ela se chama, né, ela falou assim, é guerra, é muita guerra, não aguentamos mais, não há como suportar o sofrimento, a limitação, o temor, a fuga, e eles, basicamente, o grande contexto de refugiados ali na região é o Irã, que também tem limitações, que nós sabemos, restrições em relação à mulher, e o Paquistão. Só que, observem, a população afegã que consegue a condição de refugiado não adentra o país, não vai para as capitais, eles ficam em acampamentos na fronteira. Portanto, também suscetíveis. Nós sabemos o que aconteceu em 1982 em Sabra e Shatla, na Palestina. Quer dizer, então, o que foi? Foi exatamente um grupo onde estavam todos acampados ali, que foram assassinados. Então, não há essa segurança, né? Mas, enfim, é o momento que eles têm. E muitos até têm que dormir no deserto, enfrentando, digamos assim, caminhos perigosos, porque tem ali, ou tem soldados, ou tem, digamos assim, mercenários, agentes, que estão ali para eliminar todos aqueles que, enfim, não se afinam com a orientação do grupo Talibã. Tá? Em linhas gerais, pessoal, eram essas as minhas, digamos assim, diretrizes, o meu enfoque para exatamente compreendermos e nos sensibilizarmos com essa questão, né, com esse projeto, e poder ver, digamos assim, de que maneira a nossa legislação, digamos, como é que o governo brasileiro pode efetivamente melhorar a condição dos cidadãos afegãos em nosso território. Tá bem? Agradeço a atenção. E aqui aberto agora aqui para as questões. Carlos, muito obrigada. Como sempre, você nos instiga a pensar um pouquinho mais sobre essas questões, né, que nem sempre são tão boas, ou melhor, não são boas, né? Mas eu gostaria de começar com uma pergunta, abrindo aqui a sessão e deixo a possibilidade do público que está nos assistindo de encaminharem as perguntas aqui por mensagem, por escrito, ou acenando a mãozinha aqui do nosso painel, né? Então, abrindo aqui a sessão, e depois nós vamos passando para as outras perguntas,
como é que você vê a possibilidade, como é que você vê o papel dessas mulheres aqui na sociedade brasileira, né? Pensando assim, o trauma que elas passaram e passam ainda, né? Quer dizer, essa identidade ainda muito vaga, né? Do qual elas compartilham, que é a identidade brasileira e que elas têm que conhecer e têm que participar. Então, como é que você vê essa dinâmica, não é, do envolvimento, como é que a sociedade brasileira ou essas lideranças, não é, acolhem essas mulheres? E a pergunta é se elas vêm sozinhas, se elas estão acompanhadas com filhos, como é que é esse processo de adaptação à sociedade brasileira? Olha, Malu, isso daí varia um pouco. Depende da situação de cada família, de cada situação. Por exemplo, assim, essa senhora, o marido veio primeiro, ela veio 4 anos depois, trouxe 2 filhos, a filha ficou, as irmãs ficaram. Então, a condição, porque depende, por exemplo, primeiro da concessão do visto, somente o Estado. Claro que essas agências, as ONGs, elas trabalho com toda a documentação, mas quem decide sobre a concessão do status de refugiado é o Estado. Então, ele depende desse documento. Né? Quer dizer, então, já é uma questão, por exemplo, a filha dela, ela levou 2 anos para conseguir. E é claro, e também tem um problema. Eu me lembro, quando eu estive no Irã, havia um problema com cidadãos iranianos que eram adeptos da fé Bahá'í, que foram perseguidos, martirizados na época da Revolução Islâmica. E a comunidade Bahá'í está concentrada muito em Minas, né? Em Uberlândia. É claro que essa geração foi casando, novas gerações surgem, né? E eles vão para o Irã. Aí se casam com brasileiras, têm filhos. Quando eles chegam lá, isso aconteceu, quer dizer, eu fui para lá para resolver um negócio desse. O Irã não admite dupla nacionalidade. Então, o filho de iraniano é iraniano. Se ele não tem o passaporte iraniano, apreendem o passaporte no aeroporto, comunicam a embaixada, no caso do Brasil, e enquanto não faz o passaporte iraniano, o pai e a criança não podem sair. Então, isso foi um problema na embaixada do Brasil. Infelizmente, as embaixadas, os consulados, não têm, porque ou o embaixador não é da área, não tem um suporte jurídico, isso fica na mão de oficial de chancelaria, que não conhece legislação. Isso é um problema gravíssimo. Então, muitas vezes, não há um suporte, não há, digamos assim, uma uniformização de procedimentos para tratar dessas questões. Então, é o primeiro embate que se sofre. Tá? Agora, a adaptação dessas mulheres... Eu não vi, por exemplo, nos depoimentos que eu tomei, não vi nenhum tipo de contraste, de choque. Claro, elas vêm de um meio de uma repressão muito intensa. Né? Embora, à época, elas estavam estudando o governo americano lá, elas estavam estudando, elas estavam na universidade. Então, agora é claro que elas têm um sistema religioso muito mais entranhado nas suas práticas, no seu cotidiano. Então, no Brasil, elas podem estranhar certas atitudes, mas elas se sentem bem porque elas experimentam a liberdade. Essa foi a questão. Então, não há, digamos assim, uma agressão, não há um receio, elas não têm medo, elas se sentem protegidas aqui. Tá? Pelo menos elas sabem. A gente não conhece muito afegão. As nossas amizades são os brasileiros, pelo menos as que eu ouvi nesse sentido. Então, eu creio que não há, digamos assim, não haja uma sensação de insegurança. Né? É claro, todas querem trabalho, elas querem independência, né? O que não acontece, por exemplo, os venezuelanos, difícil arrumar emprego, porque as mulheres têm mais restrição, porque você tem filho, então você não pode trabalhar, porque criança fica doente, coisas que a gente enfrenta aqui. Então as mulheres elas estão mais sujeitas à violência. Tem casos de violência doméstica, elas são sujeitas à violência sexual. Então, quer dizer, a mulher tem mais dificuldade para conseguir emprego que o homem. Então, essas questões que são da cultura, então é claro que elas, como imigrantes, refugiadas, também se ressentem disso. Né? Mas elas são mulheres muito fortes, muito corajosas, né? E elas enfrentam as questões assim com muita dignidade. Você tem um número dessa comunidade? Quantas pessoas estariam hoje aproximadamente em São Paulo?
Ah, mais ou menos, tem quase uns 900, quase 1.000 pessoas. Só São Paulo, fora, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tá certo? Tem, mas São Paulo já tem, assim, bem... Foram muitas levas de refugiados que vieram para cá. Nossa, só mesmo até o primeiro semestre deste ano, no aeroporto, em Guarulhos, ali, é impressionante. Tá? Mas já estão todos encaminhados, a situação juridicamente já estabelecida. Né? Nós temos aqui a Melanie Grum, que levantou a mão, gostaria de participar. Melanie, você poderia encaminhar a sua questão, por gentileza, ao professor Bucco? Melanie Grum, por gentileza. Oi, Melanie. Carlos, dá uma chamada aí, Melanie. Pronto. Melanie? Oi, professora. Melanie, desculpa. Oi. Agora sim, aqui estava travado aqui, eu não conseguia falar. Tá bom. Estava fechado. É só, eu não sei, eu sou voluntária da ADOS, né? Foi muito interessante escutar você, professor, falando. E eu pensei um pouco na pergunta da professora Maria Tuti Carneiro, e a experiência que eu tenho, que é óbvio, muito menor do que a sua de pesquisa, porque é minha no atendimento de indivíduos, e aí eu recebo não só afegãos, também angolanos, venezuelanos, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção nos afegãos são as questões geracionais, assim. As mães, elas vêm, porque a gente pergunta grau de instrução, então as mães geralmente falam, eu só tenho um ensino religioso, eu não fui para a escola, e quando você pega já as filhas, você já pega num outro momento, né? São filhas que já tiveram a oportunidade de começar os estudos no Afeganistão e que, obviamente, pela questão do Talibã, não puderam dar continuidade a esse estudo como gostariam, principalmente quando é da etnia, né, da etnia que você citou, e aí você percebe um pouco dessa transformação, assim, com essa nova geração que já vem um pouco mais integrada e com a própria família querendo sustentar que essas pessoas possam, que essas mulheres, né, possam continuar os seus estudos. Então, é só um comentário que eu percebi um pouco na dinâmica das famílias afegãs que eu atendi, que as mães chegam com esse estudo só religioso e as filhas já chegam numa outra proposta de um ensino laico mesmo, né, para uma formação profissional. Era só esse comentário. Como você disse, Melanie, um problema realmente geracional. É claro que as mães, ou as avós, porque vem os idosos também, né? É uma geração que realmente a mulher era mais, enfim, adstrita ao lar, a família, né? Houve casos, por exemplo, de uma senhora, de uma moça, quer dizer, ela tinha universidade, mas quando ela se casou, o marido falou, você não pode trabalhar mais, então ela teve que abrir mão de tudo porque casou e teve filho. Então lá isso é uma coisa muito mais... No Brasil, se brincar, ainda tem quem faça isso, imagine no Afeganistão, entendeu? Essa questão é muito forte, né? Agora, a geração nova que já tem outras aspirações, e isso pode ver no Irã, a mesma coisa, quer dizer, a universidade que não tem como você conter, né? Limitar a vida de uma pessoa a um modelo, se a universidade te abre o universo, quer dizer, então as carreiras, a independência, é essa questão em termos de vida. Né? Inclusive, então, professor, desculpa, aquela ONG Estou Refugiado, não sei se vocês conhecem, publicou até um livro esse ano, e duas pessoas que dão depoimento no livro são mulheres afegãs, hazaras, né, dessa etnia. Hazaras. Que são fotógrafas e que foram retiradas do Afeganistão um pouco numa ação conjunta com um fotógrafo internacional, e que eram perseguidas por ser da etnia e porque é uma etnia que estimula a formação profissional dessas mulheres. E elas são fotógrafas, hoje em dia uma vive no Canadá e uma está aqui em São Paulo. Eu acho que é isso, né? Esse embate de gerações e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de estudo, né? Essa vontade de se formar mesmo como mulher numa outra posição, né? Em outra posição. Então, eu que eu digo, então elas não têm, elas se sentem bem, porque elas sabem que aqui no Brasil elas têm todo o apoio, elas têm todo um grupo, instituições que
cuidam disso. A Unicamp é um projeto maravilhoso, quer dizer, eles trabalham, inclusive a FAPESP tem um programa, agora é claro, é somente para pós-doc, quer dizer, para pesquisadores mais experientes. A FAPESP tem uma verba destinada a proteger e a garantir o estudo, o prosseguimento de estudos, porque homens também são perseguidos. Quer dizer, os professores, cientistas, enfim, tem um outro, eles também são perseguidos. Não é? Carlos e Melanie, talvez, aproveitando a questão que vocês citaram, nós temos, por exemplo, pessoas entre os afegãos que têm uma formação acadêmica, já um nível superior? Sim, tem. Porque o período exatamente da flexibilização do sistema, as pessoas estavam na universidade. Sem dúvida. Então, você tem jornalista, tem fotógrafo, tem artista plástico, enfim, o Afeganistão é um país riquíssimo em arte. Tá? Além de ser um lindo país, em termos geograficamente falando, mas tem uma história de arte, de literatura. Agora, é claro que tudo isso é reprimido. Não derrubaram a estátua de Buda? Isso é uma loucura. Tá? Blima. Passo a palavra a Blima Lourdes. Blima. Blima, eu preciso conhecer a Blima, que eu não conheço, viu, Malu? A Blima acabou de lançar o livro. Eu sei, eu não pude ir, eu sei. E depois nós teremos muito prazer de te oferecer um dos exemplares, assim Tá como bom. também ao Paulo e os demais aqui. Paulo, Arthur, Felipe, né? Vamos nos encontrar. Blima, com a palavra, Blima. Eu acabo de ler que o Brasil renovou a concessão de visto temporário para essas pessoas, mas reduziu para apenas 2 lugares, Paquistão e Irã. Isso vai complicar mais ainda a vida daqueles que não conseguiam sair do Afeganistão. E essas pessoas ainda têm que apresentar um atestado que não são criminosas. Como é que elas conseguem isso? Pois é, não, é o que eu estou falando, o que eu tinha falado para vocês. A nossa legislação, ela ainda está presa, a parte administrativa, ela é muito, tem detalhes que nós temos que buscar a flexibilização. É como eu falei, se você pegar aquele decreto que regulamenta a lei de estrangeiro, até a ciência Carnaval-Bucô, e estão criando um tipo penal na portaria, via portaria. Porque há uns excessos que as pessoas vão legislando sem ter noção de você abre o Paquistão e o Irã. E os refugiados afegãos estão lá. O maior contingente é lá. Sim, mas isso é para o pessoal que ainda não saiu. Aqueles que têm a intenção de vir para o Brasil. Embora haja certas embaixadas que estão podendo conceder ao status de refugiado. E como é que eles conseguem um atestado que não são criminosos? Atestado. Não, mas aí a legislação fala o seguinte: se, por exemplo, você não tiver um atestado, o seu depoimento vale. Agora, é claro, se você estiver ferindo a verdade, então, efetivamente, aí a responsabilidade é sua. Mas você pode, sim, declinar e você mesma falar que você não tem antecedentes criminais. Tá? Já tem, digamos assim, pelo menos já tem algumas decisões nesse sentido. Tá? Porque a tendência é flexibilizar. Então, agora você não vai ficar o termo adstrito da norma. Quer dizer, o intérprete ele tem um certo poder de buscar um caminho mais adequado. Tá? Mas se antes eu tinha a possibilidade, digamos assim, de 5 embaixadas, 3 foram tiradas. Então, isso realmente vai dificultar. Então, mas aí é um problema, um medo, digamos, de buscar a naturalização. O que é que o governo quer facilitar e o que é que ele não quer facilitar? Tá? Essa é a questão. Agora, qual é a política? Por que expandiu Irã e Paquistão? Tá? Então, é complicado. Lima, obrigada aí pela sua participação. Eu chamo agora a palavra Sabrina, que levantou a mão. Sabrina.
Cadê a Sabrina? Oi, Sabrina. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o professor, que no ano passado houve uma campanha do CNJ enfatizando sobre as profissionais da judicatura afegã, né, as juízes afegãs, houve um grande engajamento, né, pelo CNJ. Eu gostaria de saber, assim, é que não se comentou mais, se o senhor tem alguma informação, como é que ficou a situação dessas mulheres. É isso. Obrigada. Eu acompanhei até a entrevista com delas e tudo, quer dizer, o problema que elas iam enfrentar, mas eu não tive, assim, digamos, um acompanhamento de como elas se estabeleceram, quer dizer, no Brasil, até porque, é claro, elas eram juízas de acordo com o sistema deles, né? Mas, provavelmente, eu creio que elas devam estar em alguma situação, digamos assim, ou de estudo, não digo profissionalmente, mas talvez estejam, digamos assim, assessorando, digamos, os seus concidadãos na regularização de documentos nesse sentido, né? Porque elas não têm, digamos, carreira pública no Brasil. Apenas elas eram juízes aqui, estão aqui. Aí esse é o problema, né? O que elas vão passar a fazer aqui, né? Mas seguramente elas têm nível, quer dizer, superior, elas devem estar adscritas a alguma, digamos, alguma universidade, algum centro, enfim, eu não tive informação a respeito disso, né? Porque, na verdade, eu não pesquisei detidamente essa temática, né? Digamos, da profissionalização das mulheres, porque, na verdade, o projeto de que eu participei agora, Sabrina, foi exatamente da regularização documental, quer dizer, do ingresso, depois da concessão do status de refugiado, como é que vai ser o CPF, carteira de trabalho, abertura de conta bancária, quer dizer, como é que as instituições trabalham para regularizar o mínimo de cidadania a essas pessoas, em termos do regime jurídico brasileiro. Tá? Obrigada, professor. Nada. Mais alguma questão? Irene Frauden. Oi, Irene, boa tarde. Oi, Irene, pois não? Irene? Eu acho, Malu, porque todo mundo que pede levantar a mão, eu tenho que autorizar a participação, eu estou autorizando 1 a 1, então acho que talvez tenha um timing para a pessoa, para passar. O Arthur, a Irene, acho que não está conseguindo participar, você consegue ver por aí? Eu permiti ela levantar, falar, mas acho que ela, se ela levantar a mão de novo, talvez eu consiga fazê-la, permitir autorizar a participação dela. Oi, Irene. Deixa eu ver se eu consigo avisá-la aqui. Alô, Irene? Eu mandei um e-mail para a Irene. Oi, Irene. Enquanto aguardamos a Irene, eu só quero me adiantar aqui, apresentar a Irene, é uma refugiada do nazismo, uma ativista na sociedade brasileira, é filha, é neta de importantes intelectuais alemães, de um grande escritor também, Gerhard, e então ela tem tido uma participação muito ativa nos nossos eventos, como assim uma ativista mesmo, né, refugiada do nazismo, de uma família importante alemã que perdeu
os seus bens, então seria muito importante ouvi-la. Enquanto isso, acho que alguém pediu aqui a fala. Se quiser levantar a mão, aqui eu consigo liberar. Arthur, você conseguiu ver quem pediu a palavra? Não, alguém pediu, mas abaixou a mão. Paulo, você quer comentar alguma coisa? E depois, Arthur, vamos encaminhando para o fechamento e fica aberta a palavra, por enquanto, aqui aos participantes. A Melanie pediu autorização para falar, eu liberei novamente. Eu vou aproveitar, então, tirar uma dúvida, professor, porque eu percebo que essa questão da documentação é uma coisa muito rápida. Desde que comecei a ser voluntária na ADOS, eu me impressiono como o CPF, a carteira de trabalho, é tudo muito rápido de tirar, muito fácil mesmo. O que me deixa na dúvida é o quanto que essas pessoas utilizam um sistema como Bolsa Família. Não sei se você tem dados sobre isso, professor, porque para mim foi uma novidade saber que solicitante de refúgio também pode entrar com pedido de auxílio do governo. Então, eu não sei se de alguma forma, você tem informação sobre isso, os afegãos, enfim. Olha, eu não sei se os afegãos chegaram a isso, tá? Mas a Bolsa Família, eu sei sim que foram projetos que foram, digamos, sendo solicitados e o Ministério da Justiça, porque ele tem um provimento sobre essa questão. Não sei se chegaram até aos afegãos. Essa informação não tenho. Pelo menos eu não vi na pesquisa que fez, que eu estou falando para vocês, digamos assim, esse acesso e esse benefício pelo cidadão afegão. Agora que realmente a Bolsa Família está contemplando, sim, algumas nacionalidades, algumas categorias, sim. Tá bom, obrigada. Acho que agora a Irene... Ah, não. Irene. Oi, Irene. Agora sim. Está me ouvindo? Irene. Estamos te ouvindo, sim. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigada, Malu. Obrigada. Eu queria saber, para o Brasil, só veio certamente uma pequena parcela de refugiados afegãos, né? A maioria foi para Canadá, suponho, Estados Unidos e outros países. Há algum trabalho em conjunto das entidades que tratam desses problemas? Há consultas? Como lidar? As famílias estão espalhadas. Eu sei, por exemplo, por Londres passaram, isso eu sei de um primo pianista que mora em Londres, que eles ajudaram parte de uma família afegã a se refugiar no Canadá. Outra parte não conseguiu sair. Eu gostaria de saber se existe algo, um trabalho em conjunto para ajudar essas pessoas a fugir e ter uma vida digna em algum lugar do planeta, ou se cada um trabalha sem tomar em consideração as experiências dos outros países que estão acolhendo refugiados em número maior que o Brasil. Olha, dona Irene, eu não conheço, digamos assim, em termos de projetos conjuntos, porque eu sei que os países, em relação à problemática do Afeganistão, cada país procurou, pelo menos, estabelecer a quantidade de afegãos e refugiados no seu próprio território, ou uma política individualizada. Agora, se há projetos conjuntos e de ver a experiência de um ou de outro, essa informação, parece que os Estados Unidos, em termos de trabalho, houve, digamos, inclusive, eles mesmos, né, quer dizer, sentindo quase que no dever de, inclusive, de retirar cidadãos afegãos de lá, né, pelo envolvimento que tiveram nesse país, né? Agora, se há projetos conjuntos nesse sentido, digamos assim, de coligação, de medidas, de implementação, digamos, de uma proteção conjunta, eu desconheço. Quer dizer, a minha pesquisa não chegou a tanto, porque eu me contive mais em termos de Brasil e principalmente São Paulo, e aqui algumas regiões que eu sei, quer dizer, de cidadãos afegãos que estão, por exemplo, no Sul, em menor quantidade, Curitiba, sim, tem bastante gente lá, mas agora, em termos, assim, digamos, de uma consonância, de tentar um país ou outro,
eu desconheço. Tá? Mais uma pergunta. Pois não? Eles falam, entendem inglês, a maioria desses refugiados? Sim. Entendem inglês, porque os Estados Unidos estavam lá e os que foram para a universidade sabem inglês. Ainda bem. Sabe inglês, sim. Obrigada. Nada. Eu que agradeço. Irene, obrigada pela tua presença e participação, como sempre, né? Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Até porque, só falar com a Irene, até porque, Irene, muitos afegãos atuavam como tradutores, né? Então, exatamente, sim, durante o período dos Estados Unidos lá, em muitas situações ali, e por isso foram punidos, quer dizer, muitos foram perseguidos, presos, porque eram tradutores, né? Quer dizer, assim, nas várias situações, digamos, de emergência, da questão militar, quer dizer, junto à embaixada, em muitos aspectos, eles eram tradutores, tá? Eu mesmo conheci um rapaz que era, quer dizer, tradutor assim, quer dizer, não era um tradutor formado em tradução, mas falava muito bem inglês e ele quem fazia a tradução. A função dele era traduzir, por exemplo, situações para os oficiais norte-americanos, situação, né, dessa forma. Né? Existe uma embaixada do Afeganistão no Brasil? Olha, atualmente eu creio que não. Uhum. Tá. Mais alguma pergunta? Carlos, quer comentar sobre isso? Não, eu estou falando que algumas embaixadas estão preparadas para conceder o status de refugiado. Né? Uhum. Mas agora a mais próxima do Brasil é Paquistão. Né? O Brasil tem um contato melhor com o Paquistão nesse sentido. Tá? Muito bem. Obrigada, Irene, mais uma vez. Eu passo agora a palavra para o nosso co-organizador, professor Paulo Borba Casella, depois ao Arthur, que é também membro ativo e fundador aqui do Fórum. Professor Paulo, seus comentários. Muito obrigado, professora Maria Luísa. Meu caro professor Carlos Abreu Bucô, é uma satisfação ouvi-lo e ver esse trabalho que você tem desenvolvido. De um lado, acho que tem dois comentários que eu gostaria de fazer. A ideia do Estatuto dos Refugiados, então a Convenção de 1951, e as leis internas que regulam essa matéria, passam por gargalos, como muito bem apontou. Então, há uma boa intenção, há um propósito humanitário consignado na Convenção Internacional e nas leis internas, mas daí aparecem esses entraves burocráticos, como conseguir um atestado de bons antecedentes de um país do qual você foge nas condições mais precárias e arriscadas. Então, essa necessidade de racionalização é um trabalho que acho que é importante ter a conscientização. Eu já participei de algumas reuniões na OAB de São Paulo, então você cumprimentou o Siddhartha Martins, também a Carla Mustafa, da OAB, principalmente com africanos e latino-americanos, que diziam, olha, nós estamos aqui para trabalhar, nós somos gratos ao Brasil que nos oferece um espaço para reconstruir a vida, mas daí nós, às vezes, nos vemos em situação que você não consegue abrir uma conta em banco porque você não tem documentos, como você não tem a conta em banco, você não consegue alugar um lugar para morar ou para trabalhar, e estas coisas aparentemente banais, às vezes, travam o encaminhamento. Então, ainda agora há pouco, a Melanie dizia, quando se consegue chegar diante do agente da administração, conseguir a emissão do documento é muito rápido, mas as pessoas precisam saber como poder chegar até aquele funcionário ou funcionária para ter aquela providência. Então, traduzir o discurso
na prática e fazer que ele funcione, eu acho que é um desafio, principalmente para os profissionais do direito e para os agentes da administração. O segundo comentário seria que acho que faltou para os americanos terem estudado um pouquinho de história. Porque era só eles verem que antes os ingleses tentaram invadir e dominar o Afeganistão, e depois de apanharem, foram embora. Tempos mais tarde, a União Soviética invade o Afeganistão e, depois de 10 anos, nós não conseguimos dar conta do recado, vamos embora. Então, também, nesse meio tempo, estava se esfacelando a União Soviética. E os Estados Unidos, vamos lá pegar o Bin Laden e botar a nossa marca nesse país. Nem o Bin Laden foi alcançado no Afeganistão e nem eles conseguiram. Então, ficaram 20 anos e saíram com o rabo entre as pernas. Então, essa é uma situação em que, com toda a violência, o tribalismo, as diferenças que tem entre as regiões, é algo simplesmente impressionante a capacidade desse povo de resistir e acabar por expulsar invasores estrangeiros. E aí estamos falando desde da antiguidade até os nossos dias. Então, acho que essa configuração de uma colcha de retalhos étnica, cultural, linguística, religiosa, dentro do Afeganistão, que é praticamente impossível administrar. Mas muito obrigado por tê-lo conosco e espero que tenhamos outras suas participações no ano que vem e mais adiante. Olha, Paulo, quero só complementar essa questão que você fala sobre as nossas fontes convencionais, quer dizer, a Convenção dos Refugiados, a legislação. Aconteceu trabalhando a naturalização de uma cidadã iraniana casada com um brasileiro, filha do Brasil, não foi para o Irã, não viajou, o passaporte como prova. Ah, não, passaporte não vale. Eu falei, mas como é que não vale? A senhora não tem algum documento, algum recibo de supermercado de conta de compra que a senhora fez? Está claro isso? Deu para entender? Quer dizer, o passaporte não é prova de que ela não havia saído do território nacional. E é um terceirizado da Polícia Federal que exige isso. Quer dizer, é um negócio... Agora, imagine, porque tudo você tem a dificuldade do idioma, imagina a condição de um estrangeiro que chega ali sem a menor condição, e há preconceito, se é síria de um jeito, eu vi isso, se é angolano é outro, é tudo assim. Isso, o que eu falo, o trauma de um estrangeiro é passar, o primeiro anfitrião dele é a polícia. Tá? Pois é, Carlos, só um adendo, quer dizer, o clima de tensão, ele permanece, não é, desde a saída, vamos dizer assim, né? E o medo, eles permanecem também aqui nesse momento em que as fronteiras também não estão bem definidas, né? Fronteiras emocionais, fronteiras também físicas, né? Dentro desse novo espaço. Então, é interessante esse espaço que ele ocupa aqui na comunidade de acolhimento é tenso também, né? E é uma tensão que persiste em função desse desequilíbrio também, né? Por isso que a tendência hoje na França também é estudar o que eles chamam de etnopsiquiatria. Eles devem trabalhar essa condição de, quer dizer, as novas formas de comunicação que o Derrida dizia. Você não tem que entender que o estrangeiro fale a sua língua, você tem que chegar até o idioma dele. Quer dizer, é diferente da visão do Kant, né? Quer dizer, é outra história. Ele tem que ser assimilado como ele é. Então, é nesse aspecto que temos que ver que não é fácil, né? É isso. Ele não vai se tornar um brasileiro. Ele é um afegão e vai continuar um afegão. Quer dizer, na sua cultura, na sua forma, que ele tem uma história de vida, né? Isso mesmo. Arthur, eu pediria, então, para você finalizar, né, encerrar, e eu agradeço já aqui o Carlos, mais uma vez, e lembrando, Carlos, que os artigos e as colocações de vocês serão publicados, tá? Futuramente a gente volta a conversar sobre isso. Arthur, seus comentários, e aí nós já finalizamos. Que bom.
tarde, boa noite a todos. Então, obrigado, Malu, pela palavra. Professor Carlos Bucco, né, eu queria, na esteira do que o professor Paulo Casella mencionou, eu gostaria de agradecer a sua contribuição, né, no sentido de apontar essa compreensão da dimensão humana concreta das dificuldades a partir do seu projeto, na conversa, na interação com esses órgãos. Eu digo isso porque ontem, inclusive, estava num evento em que a gente, enfim, o tema não era refugiados, não era outro tema, era um tema sobre relação de democracia, direito internacional e relações internacionais. Aí era o debate. E um dos debates que a gente teve durante esse evento foi, de um lado, o que definia democracia, o que definia etc e tal, mas um dos participantes mostrava exatamente a importância de a gente tentar compreender essa dimensão, entre muitas aspas, a micro, né, a dimensão do dia a dia, a dimensão do cotidiano, o quanto que esse cotidiano impede a fruição da democracia e das relações internacionais, do direito internacional. Então, porque, aí eu retomando a nossa conversa, uma pessoa que sai do seu país na condição de refugiado, ela está buscando o quê? Basicamente, bem viver sem medo e viver com paz de espírito, né? Eu fico pensando o quanto que o seu relato, a partir da sensibilização ou dessas questões mais, entre aspas, de menor importância, mas de maior importância, no final das contas, que são os entraves burocráticos, o passaporte não vale, mas vale o recibo de compra do mercado, como você mesmo disse agora, o quanto que essas dificuldades de racionalização do procedimento de coordenação dificultam, aí no caso de ontem, do evento passado, democracia, e no caso a fruição de direitos específicos da condição de refugiado. Então, é um comentário apenas para agradecer e sempre ressaltar o quanto que a dimensão do cotidiano, do dia a dia, pessoal, humana, ela é fundamental para a vivência da democracia, do direito internacional, das relações internacionais. Se quer receber em vista de condições humanitárias, um processo mais racionalizado, facilitado, ligeiro, pode facilitar essas questões. Então, é isso. Meu comentário é mais um comentário mesmo, um agradecimento e uma complementação. E, por exemplo, passo a palavra para Malu ou para o professor Carlos Bucco, enfim. Não, Carlos, sou eu. Suas últimas palavras, depois eu encerro. Eu renovo os meus agradecimentos. É um tema que exige uma prospecção analítica mais intensa, mais profunda, porque é algo assim que, para nós, foi uma ocorrência, digamos, temporariamente recente, que exigiu, quer dizer, que o governo envidasse esforços para poder implementar algum tipo de atendimento, quer dizer, de instituições de acolhimento. Não se pode negar que isso foi feito, né? E tem ocorrido, quer dizer, projetos excelentes, instituições, é um trabalho muito bom. Agora, há o problema de legislação, há o problema dessa dinâmica da administração em termos do direito do refugiado, e precisamos cuidar disso, né? Acho que o fórum é bem adequado para que tenhamos sensibilidade, um olhar crítico, um olhar consciente sobre essa questão. Né? E eu agradeço a oportunidade de poder dividir, compartilhar essas reflexões nesse momento intelectual e revendo pessoas muito queridas, e particularmente renovo meu agradecimento, meu reconhecimento à querida Malu pela sua postura, quer dizer, o seu signo é a generosidade acadêmica. Isso não é comum, viu? Meu signo é taurina, viu? Eu sou teimosa, tem que deixar registrado aí. Ah, bom. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer especialmente ao Bucco, que é colega, amigo de muito tempo, sempre com colaborações muito ricas, e de muito tempo. Eu nem vou falar desde quando, né, Carlos? Porque realmente são décadas, século passado. Agradeço ao Arthur, e também Paulo e o Felipe, que acho que teve que sair, e ao público presente, né? Eu gostaria de deixar aqui os nossos agradecimentos em nome de todo o grupo, né, aos presentes, e aguardamos vocês para a próxima terça-feira, a última terça-feira do mês de outubro, né? Quando nós teremos, então, uma nova palestra, e vocês serão, então, comunicados, convidados, e eu preciso rever a agenda. Arthur, você lembra quem será a próxima?
O próximo? Na minha cabeça agora tem só o nome de que vai falar em novembro. De outubro, agora, né, de cabeça não tem de outubro. Mas de novembro eu tenho, assim... Ok. Então, retomamos, e todos convidados para o próximo encontro, e mais uma vez, muito obrigada. Por gentileza, eu queria agradecer a presença dos que assistiram, alunos, demais participantes, tá? Agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Vamos ampliar nossa rede aqui. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês. Até. Boa noite. Ótima semana. Até. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui.